Olá, um excelente sábado para você em nome do Senhor Jesus. Bom dia! Que Deus possa abençoar o seu sábado, abençoar o seu final de semana com muita graça, com muita bênção e, claro, com muita operação de Deus. E olha, nós estamos nessa segunda parte, já caminhando para a terceira semana do mês. Nós estamos aqui falando, sobre mais uma série de mensagens. Começamos o ano falando sobre os ladrões de energia, como combatê-los, como identificá-los e como combatê-los. E agora nós estamos falando sobre um crescimento espiritual, meus irmãos. Algo que nós precisamos desejar, colocar no nosso coração é: Deus, eu quero crescer espiritualmente. Eu não quero ser, aquela mesma pessoa do passado. Eu não quero ser aquele mesmo crente do passado. Senhor, eu quero ser uma pessoa de Deus. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Meus irmãos, e há uma extrema necessidade que nós venhamos crescer. Eu gosto muito do texto que o apóstolo Paulo, ele diz: quando eu era criança, eu agia como criança, eu lidava, com a situação como criança, pensava como criança, mas agora que eu já sou grande, eu preciso também amadurecer, eu preciso crescer. Existem muitas pessoas na igreja que talvez já estão há muito tempo na igreja, mas ainda não se desenvolveram, não tiveram um crescimento espiritual. Eu costumo dizer que não é normal nós vermos uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de mais de 30 anos com uma chupeta na boca. Não é natural, não é normal. No mínimo, você pensa: poxa, fulano deve ter algum tipo de condição, Ela deve ter algum tipo de problema, vamos assim dizer. Ela não é normal, diante daquilo que talvez consideramos normal. É importante a gente dizer isso. Mas a palavra de Deus, ela fala que nós temos que buscar esse crescimento. Então, é estranho, quando você vê uma pessoa já de uma certa idade com comportamentos infantis. A mesma coisa, meu irmão, minha irmã, isso serve para a vida espiritual. Poxa, quanto tempo talvez você já tem nessa caminhada? Talvez eu estou falando com pessoas que começaram agora. Pastor, eu sou novo na igreja, eu sou novo convertido, eu estou começando a minha caminhada agora, faz alguns dias, faz alguns meses, apenas um ano. Mas talvez eu já estou falando com pessoas que já estão, há um bom tempo na caminhada. Tem gente aí com mais de 10 anos, tem gente que já tem mais de 15 anos de igreja, de convertido, mais de 20 anos que a pessoa frequenta a casa de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você. É importante que você cresça espiritualmente. Você não pode continuar a mesma criancinha na fé para a vida toda. Você precisa crescer, você precisa amadurecer. Eu sei, é complicado, é difícil, porque o amadurecimento, ele também nos traz duras responsabilidades. Mas é sobre isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos crescer, nós não podemos ficar apenas na condição de termos um guru, alguém que vai subir por nós, alguém que vai orar por nós, alguém que vai interceder por nós, alguém que vai fazer algo por nós. Pare com isso, tira isso da sua cabeça. Você não precisa de um guru, você não precisa de um representante. Lembre-se que a palavra de Deus, ela fala que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o véu se rasga. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz do Calvário, aquele véu, que impedia com que as pessoas tivessem o livre acesso a Deus, ele é rasgado. A partir daquele momento, agora sim, você tem o livre acesso a Deus. Então, cresça espiritualmente em nome de Jesus. E hoje o nosso tema, é servir ao próximo. Ah, meus irmãos, quando nós falamos em servir o outro, aí sim, é necessário nós demonstrarmos o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Vamos ver o que a palavra de Deus ela fala? Marcos capítulo 10, verso 45 diz o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Pense comigo, Jesus, Filho de Deus, Deus encarnado, ele poderia talvez, se assentar no mais alto trono. Ele poderia exigir, ordenar que as pessoas o servissem, Ele poderia ter vários súditos, ele poderia ter vários servos. Mas observe esta fala, e esta fala é do Senhor Jesus. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele não veio com o intuito de que as pessoas o servissem. Pelo contrário, ele está dizendo, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Meu irmão, minha irmã, se nem o nosso Senhor,
Ele veio para ser servido, bajulado, idolatrado, né? Em outras palavras, reverenciado, principalmente por aquele povo da época. Eu e você também não. Nós não viemos, né? Deus não nos levantou, Deus não nos permitiu sermos cristãos, crentes, como você quiser chamar. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos servidos, mas sim para servir o próximo. Eu até um dia atrás, eu estava comentando isso na igreja, que é interessante o pensamento, né? Uma vez eu ouvi um pregador dizendo, e ele dizia o seguinte, que nós não fomos chamados para olhar para nós mesmos. Nós não fomos feitos, né, para olhar para nós mesmos. Se você quiser olhar para você, você vai ter que ir até um espelho. Mas automaticamente você não consegue, por exemplo, olhar o seu próprio rosto. Sem olhar no espelho, você não consegue. Sem que você busque o reflexo em alguma coisa, né? Janela, vidro, TV, celular, você não consegue ver a si mesmo. Olha só que interessante isso, né? A não ser que você busque o seu reflexo, como eu disse, no espelho, na janela, no celular, mas naturalmente você não consegue olhar para si. Você não consegue olhar para sua sobrancelha, por exemplo. Você não consegue olhar para sua boca. Você sabe que ela tá aí, você tá falando, mas você não consegue olhar para sua boca. Você não consegue olhar, claro, sem olhar no espelho. É isso que eu quero que você entenda. Você não consegue olhar para si mesmo. Agora, você consegue olhar para o outro. Olha só que reflexão interessante. Você consegue olhar para o irmão, você consegue olhar para a irmã, mas como nós falamos, né, na mensagem de ontem, nós não fomos chamados para julgar ninguém nem condenar ninguém, né? Pelo contrário, examinar a nós mesmos. Mas a palavra de Deus, ela diz o seguinte: Jesus, ele mesmo sendo, né, Deus, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Então coloque isso no seu coração. O fato de nós não conseguirmos olhar e enxergar o nosso próprio rosto significa o quê? Que nós temos que estar mais preocupados com o outro. Ah, mas pastor, poxa, a palavra de Deus, ela fala que o segundo mandamento, grande mandamento, é amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar primeiro. Sim, de certa forma, você precisa se amar, você precisa se cuidar, até porque eu não consigo oferecer nada pra ninguém se eu não estiver bem, né? Saco vazio não para em pé, como já diziam os mais antigos. Irmão, é importante você entender que servir o próximo é um propósito, é um mandamento do Senhor. Tanto é que em Gálatas, capítulo 6, ele fala o seguinte, né, que o amor ao próximo é a parte desse crescimento, né, é um nível a mais do crescimento. E ele diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só que bonito. Levai as cargas uns dos outros. Irmãos, a vida não precisa ser complicada, né? Já não basta o que a gente já sofre, já não basta o que a gente já passa. Mas a palavra de Deus, ela diz, a carga, ela não precisa ser somente sua, ela não precisa ser somente do irmão, da irmã. Nós podemos compartilhar a carga. Como assim, pastor? Se cada pessoa começar a olhar mais para o outro do que para si mesmo e começar a compartilhar, né, a sua carga, compartilhar a sua vida, a palavra de Deus diz, a vida será muito mais simples, mais fácil. Mas infelizmente nós como cristãos, e esses dias eu até li um livro e o tema do livro é Até que nos tornemos um. E o autor do livro, ele diz o seguinte, ele diz que nós cristãos somos o grupo religioso, né, mais individualista que existe. Nós somos um grupo mais individualista que existe. Por exemplo, porque a minha igreja é melhor, porque a minha igreja é de Deus, porque a minha igreja tem a mão de Deus, porque a minha igreja é mais espiritual, porque a minha igreja, ela não faz desse jeito, porque a minha... Irmão, nós temos que parar com isso. Nós temos que entender que enquanto nós estamos em briga religiosa, em brigas bobas, tem muita gente hoje indo para o inferno. Você sabia que existe uma estimativa aí que a cada 40 segundos alguém está tirando a própria vida, alguém está morrendo? Para pensar nisso, que nos próximos 40 segundos alguém está tirando a vida, alguém está morrendo neste mundo. E aonde, ou para onde essas pessoas estão indo? Mas a salvação é individual, pastor, eu tenho que pensar na minha. Talvez esse é o nosso problema. Talvez esse é o nosso maior pecado. É achar que o que importa sou eu, a minha salvação e pronto, acabou, e os outros, por mim, que eles vão para o inferno se eles quiserem. Não. Nós temos que entender, claro, a minha salvação, ela é indispensável. Ninguém vai lutar por mim como eu mesmo. Ninguém vai garantir a minha salvação senão eu mesmo. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo, aprenda a olhar também para o próximo e da mesma forma, poxa,
que alguém compartilhou algo bom com você, você foi servido, né, desta palavra, você conheceu o evangelho, lembre-se de quem você era. Eu fico pensando, eu fico imaginando, talvez muitos de nós viemos para a igreja por causa de um convite de alguém, pela insistência de alguém. Talvez você veio para a igreja por causa de alguém, ou seja, alguém foi o intermédio. E por que nós hoje paramos de ser o intermédio? Por que nós hoje paramos de querer que as outras pessoas também venham? Não, nós temos que entender que Deus tem para todos. Tem gente que às vezes fica até chateado quando o irmão é curado, quando o irmão conta a bênção. Ao invés dela se alegrar, não, ela fica triste, porque criou-se um clima de competição aonde, poxa, se tiver mais pessoas na igreja, Deus não vai abençoar todo mundo. Para com isso. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Deus, ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então, Deus, ele pode curar todos de uma mesma forma. Deus, ele pode curar pessoas de uma forma única. Então não crie esse clima de competição, porque infelizmente isso demonstra, né, o quão imaturos nós ainda somos. Então, a minha oração por você hoje é que você cresça espiritualmente e que você aprenda a servir o próximo. Vamos orar? Senhor Deus, chegamos em mais um final de semana, Senhor, deste ano de 2025. E Pai, eu tenho proposto aqui aos meus irmãos um crescimento espiritual através da Tua palavra, através, meu Deus, dos ensinamentos. Meu Deus, quem sou eu, Pai? Mas Deus, o pouco que o Senhor, meu Deus, já tem feito na minha vida, meu Deus, por pouco aquilo que eu tenho entendido, meu Deus, eu sou grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor tem me dado, meu Deus, para compartilhar aos irmãos. Pai, que o Senhor opere na vida deles e que nós, meu Deus, possamos, Senhor, crescer espiritualmente, olhar, meu Deus, para os nossos irmãos, cuidar uns dos outros, se importar com as pessoas, porque esse é o grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus, então, nos ajude a viver em unidade, a viver, meu Deus, caminhando da mesma fé, entendendo, meu Deus, que a igreja não é apenas uma única pessoa, mas a igreja é o corpo, meu Deus, estar reunido. Meu Deus, aonde Cristo é o cabeça. Então nos ajude, Senhor, a olhar para Ti, a permanecer em Ti e viver os milagres, as bênçãos que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Eu oro, eu abençoo estas pessoas para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Que Deus possa fazer maravilhas na sua vida e que, pare, pense nesta mensagem, reflita, medite, compartilhe com alguém e creia, Deus vai falar muito mais ao seu coração. Um ótimo sábado, bom final de semana, nos vemos na próxima em nome de Jesus.